Nesse vídeo, eu vou te ensinar a criar um sistema de controle financeiro pessoal usando o Cloud. A gente vai criar uma planilha e um dashboard que se atualiza sozinho. Se você já assistiu algum vídeo meu, você já está acostumado. Eu sempre crio esse material complementar para a gente ir acompanhando e construindo durante cada gravação. E você pode acessar esse material de forma gratuita. Eu sempre deixo aqui na descrição, na legenda desse vídeo, o material para você ter acesso. E a única coisa que eu peço em troca é que você curta aqui esse vídeo para que ele alcance o máximo de pessoas possíveis. Bora aprender a criar esse dashboard aqui para poder fazer o controle das suas finanças pessoais. Antes da gente ir para a parte prática, eu quero só bater um papinho com vocês sobre a teoria. Qual função que a gente vai usar no Cloud para poder criar esse dashboard? A gente vai usar a função de artefato. Eu não sei se você conhece essa função por aí, mas os artefatos são espaços onde o Cloud consegue criar para a gente entregáveis mais estruturados. Como assim? Ele consegue criar planilhas, dashboards, ferramentas interativas. Ele cria muitas vezes também no formato de HTML, que é como se fosse um arquivo mesmo. Então, a gente não só recebe uma resposta no chat, a gente consegue visualizar dentro de um espaço específico essa entrega que ele está criando para a gente. Aqui dentro do Cloud, no navegador, na aba lateral, tem essa opção aqui de artefatos, que a gente consegue criar um novo artefato, a gente consegue criar um protótipo de aplicativo, de documentos, de jogos, alguma ferramenta, se a gente quer criar uma calculadora para descobrir o preço de um produto que a gente está fabricando, por exemplo, algum quiz, alguma pesquisa, ou a gente pode até mesmo começar do zero e criar um artefato. Normalmente, esses artefatos, eles são estáticos. A gente consegue interagir um pouco aqui tranquilamente, mas às vezes eles são folhas estáticas. Se eu quisesse criar um dashboard, por exemplo, eu enviaria a planilha base e ele ia criar dessa forma aqui, bonitinho também, provavelmente, mas no formato de HTML para eu baixar, ou um formato de PDF. Ele não ia se atualizar sozinho. E o que acontece agora é que o Cloud atualizou essa parte aqui de artefato e criou o que a gente chama de artefato vivo. Então, os artefatos no navegador é ótimo para a gente criar e visualmente, né, alguma solução, como um dashboard estático, um protótipo de um aplicativo antes da gente codar, uma interface simples. A gente consegue fazer exatamente isso daqui via navegador. Só que agora, com o artefato vivo, a gente consegue criar dashboards que leem planilhas, ferramentas que se atualizam com novos dados, sistemas conectados a outras ferramentas que o Cloud pode ter acesso, por exemplo, como o nosso Gmail, o nosso Slack, o nosso Google Drive. Então, a diferença principal é que no navegador a gente vai conseguir criar uma entrega aqui nesses artefatos. Mas no Cowork, usando o artefato vivo, a gente vai começar a criar um sistema que funciona sozinho. E a primeira coisa que você precisa fazer e saber é que para criar esse dashboard, a gente precisa do Cloud Cowork. E a gente só consegue acessar o Cloud Cowork até o momento que eu estou gravando esse vídeo via aplicativo instalado dentro do nosso computador. E a gente também só vai conseguir se a gente tiver a assinatura do plano Pro. Ah, Larissa, mas eu uso o Cloud no plano gratuito. Então você não consegue usar o Cloud Cowork, então você não vai conseguir criar esse dashboard que se atualiza sozinho. Mas não sai desse vídeo, usa esse material para você adaptar a sua realidade. Você pode usar o artefato estático aqui para criar os seus dashboards e eles só não vão atualizar sozinho. Mas eventualmente, pessoal, se você ainda não assina o plano Pro do Cloud ou o plano Pro de qualquer outra ferramenta, como o ChatGPT, por exemplo, você vai acabar assinando, porque são ferramentas que vão estar cada vez mais dentro da nossa rotina pessoal e profissional e faz muita diferença os recursos que tem aí nos planos pagos. Mas isso aqui não é um jabá para te convencer a assinar o Cloud, longe disso. No nosso material complementar, eu deixei aqui o link para você clicar e baixar o Cloud aí dentro do seu computador. Quando você clicar nesse link, ele já vai diagnosticar aqui se você tem o Mac ou Windows ou Linux, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, o Windows e eu vou clicar aqui e fazer o download. Então, feito o download, ou se você já tem aí o Cloud instalado no seu computador, vamos seguir. A segunda coisa que a gente precisa fazer é criar uma planilha base para a gente anotar o nosso controle financeiro. Essa planilha vai ser a fonte de dados do nosso dashboard. Essa planilha ela tem que conter coisas como data, a descrição, os valores que entram e que saem. E isso daqui, pessoal, vai depender muito do que você quer construir. Eu deixei aqui um exemplo de um prompt prontinho para você criar a sua planilha e vai ser exatamente essa planilha aqui que o Cloud vai criar se você usar esse prompt aqui.
mas você precisa personalizar isso daqui com coisas que fazem sentido para sua vida. Por exemplo, aqui eu já coloquei aqui algumas categorias: moradia, contas, alimentação, transporte, saúde, pet. Mas se você não tiver um pet, por exemplo, se você não tem um cachorro, um gato, um peixe, não faz sentido você colocar essa categoria na sua planilha. Então você precisa editar esse prompt aqui para ficar da melhor forma. Você pode conversar com o Claude também naturalmente, abrir uma nova conversa e falar: ó, Claude, eu quero criar uma planilha para controle financeiro, o que você me sugere, o que tem que ter. Depois você pode criar essa planilha para mim, que o Claude vai criar para vocês do jeito que você quiser. Uma coisa que vocês podem desconsiderar aqui desse prompt também é esse estado de preenchimento. Eu pedi ele para preencher com dados fictícios, tá? De maio e junho, para a gente poder ver na prática esse dashboard funcionando. Então, isso daqui especificamente você pode desconsiderar aí. E se você quiser trocar a cor também, ó, aqui tá a paleta que eu usei. Você pode pesquisar aí no Google as cores que você quer. Você pode pedir sugestões aí pro Claude do que ele acha que vai ficar legal de acordo com a sua identidade, por exemplo. E você vai copiar esse prompt aqui, vai abrir o Claude dentro do seu navegador, vai criar aqui uma nova conversa e vai colar esse prompt. Para adiantar, eu já deixei essa planilha criada aqui pra gente, ó. Eu criei uma nova conversa, eu colei exatamente aquele prompt que a gente acabou de copiar e ele me entregou uma planilha. E olha que interessante, ele criou uma planilha, só que do ano de 2025. Se você é meu aluno, você sabe que o Claude foi treinado, né, a maioria dos modelos, com dados de treinamento até 2025. Então, às vezes, ele fica meio birutinho aí com as datas. Então, eu pedi uma correção de forma muito simples. Correção, o ano é 2026. Então ele refez essa planilha para mim, dessa vez com o ano de 2026 certinho. Essa planilha, pessoal, é essa planilha aqui. Quando eu clico aqui, ela já vai direto para o meu Drive, porque eu tenho esse conector do Drive já feito. Inclusive, o nosso foco aqui não é falar sobre conectores, mas para a gente fazer esses artefatos vivos, o Claude usa esses conectores, a gente dá permissão para ele acessar outras ferramentas, o Drive, o Slack, o Gmail. Então você precisa ter isso configurado na sua conta também. É só você clicar aqui em personalizar, depois você vai vir aqui em conectores. Esses são todos os conectores que eu já tenho aqui na minha conta, ou seja, eu dei permissão para o Claude entrar dentro do meu Google Drive e tomar decisões e fazer tarefas para mim, para ele entrar dentro do meu Google Calendar e executar coisas para mim que eu peço. Então você vem aqui nesse maisinho, navegar conectores, pesquisa aí pelo Google Drive, pesquisa por todas as ferramentas que tem disponível aí essa conexão e faça isso, porque isso é muito legal. A gente dá permissão para o Claude realmente começar a executar em um outro ambiente coisas pra gente. Então, com essa planilha aqui criada, a gente vai para a próxima parte. E qual que é a próxima etapa? A gente vai criar realmente o dashboard lá dentro do Cowork. Então, a gente vai abrir o aplicativo do Claude no nosso computador. Eu já tô com esse aplicativo aqui aberto. A gente vai clicar aqui em cima, ó, em Cowork. Esses balõezinhos, inclusive, é o Cloud Chat. Todas as conversas que tem no seu navegador também estão disponíveis aqui dentro do seu Cloud Chat. Mas o nosso foco aqui é usar o Cloud Cowork. Você vai deixar selecionado isso daqui, você vai clicar aqui em nova tarefa e vai colar exatamente esse prompt aqui. Coisas que você precisa ficar atento nesse prompt. De novo, isso aqui é um modelo, pessoal. Vocês podem usar isso daqui que vai ficar super legal, mas vocês podem adaptar também de acordo com o que vocês querem dentro do dashboard de vocês. Aqui vocês precisam adaptar o nome, então você precisa colocar aqui o nome exato da sua planilha. Aqui você precisa colocar o link, então é só você vir aqui e clicar em copiar e aqui você vai colar o link da sua planilha. E o principal que você precisa colocar sempre para criar um artefato vivo é explicar isso no prompt. Então aqui, ó, criar um artefato vivo conectado a essa planilha do Google Sheets que se atualiza automaticamente. Então isso daqui é a palavra-chave, artefato vivo, para ele conseguir criar um artefato que vai se atualizar, que vai se conectar com outras ferramentas aí. Só a título de observação, aqui está a configuração do meu dashboard. Eu pedi para ele colocar seletor de mês a mês, de maio a dezembro, que os meses sem lançamentos aparecessem desabilitados, cards no topo com os KPIs principais, então total de entrada, total de saída e o saldo do mês, e aqui algumas outras observações também, por exemplo, um gráfico de barra comparando as entradas e saídas ao longo dos meses já preenchidos. Isso tudo aqui são coisas que eu quero que o meu dashboard tenha. Você pode alterar, você pode conversar com o Claude aí para ele te ajudar a colocar essas coisas legais aqui também dentro dessa ferramenta aí que você está construindo. E aqui o estilo, a identidade visual. Eu mantive a paleta dessa planilha aqui inicial que a gente colocou, tá? Então, você vai copiar esse prompt aqui,
você vai abrir o Cloud dentro do seu computador, você vai selecionar aqui Cowork e você vai colar aquele prompt, exatamente da forma como eu fiz aqui, já para poder adiantar para gente. Então, eu colei o prompt aqui. Depois de alguns minutos, ele criou o artefato que a gente vai ver aqui agora. E aqui, ó, nessa parte lateral, ele usou o conector do Google Drive. Então, você precisa ter esse conector aí ativo, igual eu acabei de te ensinar. Normalmente, se você não tiver essa conexão feita, eu acho que ele vai pedir aqui, durante a criação, ele vai te falar, ó, eu preciso conectar com o Google Drive. Você me dá permissão? E aí você vai seguir as permissões aí. E ele acabou de criar esse dashboard aqui para mim. Os KPIs principais, o gráfico de entrada e saída, aqui só tá mostrando até junho, porque é até onde tem os dados preenchidos. Uma outra coisa super legal que eu pedi no prompt para ele criar é esse filtro. Então, se tem um mês que a gente extrapola, eu consigo ver aqui nos filtros, por exemplo, onde eu tô gastando mais. Eu consigo ver aqui também nesse gráfico de pizza que eu gasto mais com moradia, depois alimentação, o que é a lógica mesmo de acontecer. Mas esse filtro aqui é super legal. Eu sempre me preocupo em colocar filtros dentro do meu dashboard para facilitar qualquer decisão. Então aqui está o nosso dashboard criado e sempre que a gente criar um artefato vivo, a gente pode acessar ele aqui nessa abinha de artefatos. Ele também aparece nesse atalho aqui. Aqui tem as tarefas que a gente executou no Cowork e aqui ficam os artefatos que a gente já criou. Então quando você clicar aqui, vai aparecer exatamente o artefato sem a necessidade de ficar aparecendo aquele chat ali no meio. Coisas importantes que a gente tem que falar aqui. Aqui a gente consegue ver as últimas versões do nosso dashboard. Aqui a gente consegue recarregar. Então, às vezes você fez uma alteração, mas você está com o Cowork aqui aberto. Então, você precisa recarregar aqui para atualizar. Mas a gente vai testar isso aqui agora para ver, inclusive, se esse dashboard está funcionando. E aqui nos 3 pontinhos, você pode baixar como PDF, por exemplo, se você quiser enviar para um cliente o mês ali, o fechamento do mês, você pode também. Vamos abrir a nossa planilha aqui para a gente ver se realmente está funcionando. Eu vou excluir aqui essa entrada de R$450. Então, esse número aqui de 7.530, ele tem que mudar. Eu vou excluir isso aqui agora. Prontinho, então a entrada foi para 7.080. Vamos ver no nosso dashboard se isso funcionou. Prontinho, 7.080. Eu fiz essa recarga aqui manual porque eu já estava com a ferramenta aberta, então pode ser que a gente precise recarregar manualmente aqui, mas eu nem considero isso aqui um trabalho, tá, pessoal? O nosso dashboard está funcionando certinho. Tudo que eu atualizar naquela planilha vai refletir aqui. A gente tem uma ferramenta poderosa agora para fazer o nosso controle financeiro pessoal. Bora começar o segundo semestre agora de 2026 com o pé direito nas finanças. Não tem como eu te entregar um conteúdo completo desse, com esse material, inclusive gratuito para você criar o seu sistema financeiro, sem fazer um jabá do meu treinamento Cloud na Prática. Nós já temos mais de 800 alunos, a minha meta em julho é conseguir bater os 1.000 alunos dentro do treinamento. Eu quero que você pare de usar a IA como chat e use o Cloud como um sistema que trabalha para você. São dezenas de aulas gravadas aqui te ensinando a aplicar o Cloud na sua rotina pessoal ou na sua rotina de trabalho. E para te provar que é um material super atualizado, essa semana eu acabei de gravar um módulo exclusivo te ensinando a criar aí os artefatos vivos com mais exemplos aí de dashboards que se atualizam aí sozinho, que você pode criar dentro da sua rotina. A gente tem um bônus aqui de configuração, a gente já tem resultados de pessoas que já estão, eu tenho até que aumentar aqui essa parte de resultados, porque já tem muito mais depoimento do que esses daqui que eu coloquei. Então, se você quiser começar a usar o Cloud aí como um copiloto real do seu trabalho, entra aqui nesse treinamento, o link vai estar na legenda aqui desse vídeo, junto com esse material aqui gratuito que você pode acessar a partir de agora. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de dar a sua curtida para que esse material aqui gravado alcance o máximo de pessoas possíveis e o meu canal cresça cada vez mais.